Enquanto no Brasil a democracia se restabelece na base da negociação, do diálogo e da paz, uma espiral golpista de extrema-direita abala o Peru e transforma a realidade daquele país numa convulsão social e política que a gente não sabe onde vai parar. O que aconteceu no Peru exatamente? O presidente eleito, Pedro Castillo, foi destituído e em seguida preso por ser acusado de ter tentado um golpe de Estado. Só que esse golpe, ou autogolpe como se fala, ele tentou de uma maneira estabanada, justamente por causa das pressões sofridas por um congresso de direita que o obrigou a trocar 80 ministros em 1 ano e 4 meses de governo e outros vários primeiros ministros. E o que acontece? Ele foi derrubado, colocaram em seu lugar a golpista vice-presidente chamada Dina Boluarte, mas a população se revoltou contra essas manobras. E agora fica o governo na dependência, de uma estabilidade que não parece vir assim muito fácil. Tanto é que a presidenta foi obrigada a reformar seu gabinete em menos de 11 dias de governo para colocar lá um homem de direita, que é justamente o ministro da Defesa, que vai agora presidir o governo. Lá existe o tal do regime parlamentar e executivo misto. Lá tem um primeiro-ministro que conduz os negócios de governo e o presidente ou a presidenta fica ali como chefe de Estado. Então, o que acontece com esse primeiro-ministro? O tal do Oscar, como é o nome dele mesmo? Alberto Otárola, que foi designado como primeiro-ministro no lugar de Pedro Angulo, que saiu menos de 2 semanas após ser empossado. Agora, esse Otárola, que é advogado e já tinha sido ministro antes, ministro da Defesa, inclusive havia recebido uma moção de desconfiança e foi obrigado a renunciar. Mas isso lá no ano de 2012, ainda no governo Ollanta Humala. E esse primeiro-ministro agora, então ex-ministro da Defesa, é justamente acusado de liderar a repressão violenta que já custou a vida de 28 peruanos. Na maioria, gente nova, gente jovem, dos quais 4 menores de 18 anos de idade. Ele diz aqui: os partidários de Castillo, especialmente em cidades andinas, onde ele tem sua base, desencadearam protestos que foram contidos pelas forças de segurança, com saldo, ele fala aqui 27 mortos, mas já completou ontem 28 mortos. Os manifestantes pedem a renúncia de Boluarte, que é a vice-presidência, que assumiu o governo, a Dina Boluarte, o fechamento do Congresso e o adiantamento de eleições em uma tentativa de mitigar a crise. O parlamento aprovou na terça-feira a antecipação de eleições gerais de 2026 para abril de 2024. Antes o parlamento tinha se reunido e tinha denegado, quer dizer, rejeitado essa proposta de antecipação das eleições, mas agora voltou atrás com medo, claro, da crise. O presidente do México, López Obrador, denunciou o golpe muito antes dele ter sido desencadeado. E com ele
estão os presidentes do Chile e da Colômbia, que também denunciaram o novo regime de direita do Peru. Uma sucessão de golpes de Estado e de impeachment de presidente fizeram com que o país tivesse nada menos que 6 presidentes durante esse período. Imagínense esta situação. E se deve fundamentalmente a interesses. E ele diz por que isso acontece? Justamente por causa de interesses exclusos. De grupo que domina e que não permite que o povo peruano, sobre todo os que vivem na sierra. Então, o regime não permite que o povo, sobretudo aqueles que vivem na serra, que é lá o interiorzão do Peru, que é distante da capital, mas é que mantém, não é, toda a produção alimentar e que sustenta a população do Peru e que por isso mesmo, com toda essa revolta, poderá comprometer o abastecimento do país. Participem na vida pública. López Obrador, ainda segundo esse material do jornal É o País, teve palavras duras a respeito dos Estados Unidos, de cujo governo ele lamentou que sempre fala de democracia e, neste caso, em lugar de pedir que se respeitasse a vontade do povo e o presidente eleito de maneira democrática tenha respaldado toda a manobra truculenta para destituir esse mesmo governo.